Saudamos a todos com a paz do Senhor. Professor, seja bem-vindo. Pré-adolescente também, seja bem-vindo a mais uma aula na nossa EBD Online. Com a graça de Deus, estamos chegando à nossa lição de número 8, que tem por tema Sentindo Insegurança. A nossa lição de hoje vai se encontrar em Provérbios, capítulo 14, versículo 26 e 27. Nos diz assim o texto bíblico: No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. A Bíblia diz sobre a nossa lição de hoje: Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Salmos 23, verso 4. A nossa lição de hoje, como dito, tem por tema Sentindo Insegurança. E esse sentimento, ele é comum na pré-adolescência. Mas devemos observar e atentar que esse sentimento de insegurança, de medo, deve ser vivenciado com a dosagem correta e equilibrada. Observaremos hoje na nossa lição que os extremos da muita insegurança, do muito medo, podem ocasionar malefícios à vida do pré-adolescente, como também a pouca insegurança, o pouco medo, ou a dosagem incorreta do medo para menos, pode trazer também malefícios para a pré-adolescência. Então, o equilíbrio, uma vida com medo, é normal na dosagem correta e equilibrada. Assim, há benefícios para a vida e a sobrevivência do ser humano de modo geral. Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Explicar que não devemos permitir que o medo paralise as nossas ações. Segundo objetivo, entender que o Senhor nos ajuda a superar nossos maiores temores. E terceiro objetivo, mostrar que a confiança em Deus é possível quando temos um relacionamento sincero com Ele. Então aí está os nossos 3 objetivos que vamos acompanhar na nossa lição de hoje. E a gente já vai iniciar a nossa aula trazendo algumas definições. A primeira definição é sobre o medo. E o que é o medo? É uma reação de alerta muito importante para a sobrevivência dos seres humanos, mas em que alguns casos podem tornar-se paralisante. Então a gente observa que o medo é natural e faz parte dos sentimentos e das reações humanas. O medo, em sua dosagem correta, é importante para a sobrevivência. Se estamos em uma situação de perigo ou de um perigo iminente, o medo vai fazer com que o nosso corpo ele reaja de maneira a nos defender ou fugir daquela situação de perigo. Mas, quando esse medo ele é colocado em uma dosagem muito exagerada, ele é transformado em fobia e traz malefícios para a nossa vida. E o que seria a fobia? Se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. Sua característica mais importante é o comprometimento da relação com o sujeito estabelece com o mundo que o cerca. No caso da fobia, o medo não prepara o indivíduo para decidir se entre lutar ou fugir. O paralisa, impede que se relacione com o objeto do seu medo. Então, o medo, ele vivenciado de maneira exagerada, paralisa o indivíduo. E o pré-adolescente que está nessa fase de transição da infância para a adolescência vive momentos de insegurança e medo. Mas se isso é dado ao extremo, o pré-adolescente pode se paralisar. Situações do dia a dia, do cotidiano, que poderiam ser vivenciadas de maneira saudável, tranquila, acabam por ser momentos de maior dificuldades para aquele pré-adolescente. A nossa lição aponta o seguinte a respeito do dia a dia do adolescente vivenciando esse momento de medo extremo. Olha o que a nossa lição diz. É uma timidez sem fim que, se fosse possível, a pessoa cavaria um buraco e se jogaria dentro. O medo de errar e ser envergonhado na frente dos colegas, de ser mal interpretado ao abrir a boca, de ser ridicularizado por causa da aparência, do jeito de andar, enfim. Então observe que situações do dia a dia que são comuns para todos nós, mas que para os adolescentes, nessa sua fase, se torna algo de grande criticidade, de difícil vivência, por medo e por insegurança. Então, os adultos, quando observam essa situação, podem dizer que besteira. Isso aí é simples de se lidar.
mas para o pré-adolescente e a sua fase no momento é uma situação difícil e que requer um cuidado especial para se lidar com tal situação. Então observe que o medo pode paralisar o pré-adolescente. A ansiedade, como tem aqui na definição, é a preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Situações simples, cotidianas, do dia a dia, se tornam situações extremamente difíceis para aqueles que têm um medo, como a fobia, por exemplo. Essa paralisação passa a comprometer a rotina e tende a dificultar as atividades do dia a dia do pré-adolescente. Então, se o adolescente está com medo que lhe paralisa, ele não consegue se desenvolver bem e ter a sua rotina de maneira tranquila e suave, mas se torna-se um peso para ele aquele dia, aquele momento, aquela situação, aquele relacionamento pessoal ou social com os amigos se torna um peso, porque ele não consegue lidar com aquele medo e também insegurança. Esses e muitos outros medos pairam sobre a mente de um adolescente que sente a necessidade de ser aceito no meio social em que está inserido. Por conta desses motivos, muitos desistem até mesmo de tentar, pois sempre pensam que vão se sair mal na hora de fazer boas amizades, apresentar um trabalho à frente da turma, expressar sua opinião em público e etc. Então observe que o medo de fato paralisa o pré-adolescente nessa fase, a ponto de ele não conseguir tentar fazer aquilo que deseja, com medo da rejeição, com medo do escanteamento ou de ser ridicularizado por outro. Então observe que o medo em extremo pode trazer grandes malefícios para os pré-adolescentes, mas a palavra de Deus nos adverte lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então você, professor, diante desse primeiro tópico sobre o medo paralisa, você pode trazer como solução, conforme a palavra de Deus para o pré-adolescente, que em Deus podemos lançar todas as nossas ansiedades, inseguranças, medos, porque Deus é quem cuida de nós em todos os nossos aspectos e sentidos. Então, o pré-adolescente pode encontrar em Deus, na sua palavra, um conforto, um alívio para a insegurança e o medo, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Então, de fato, o medo paralisa na sua dosagem incorreta. Mas, por outro lado, se por um lado temos a fobia, o medo exagerado, por outro lado, temos aí uma pessoa que vive sem medo. E a nossa lição ela vai apontar que uma pessoa que vive sem medo, ela vive de maneira negligente aos perigos e os riscos da vida. Sem medo, pessoa sem medo nenhum, sem nenhum medo, pode se expor a situações extremamente perigosas, arriscando a própria vida sem medir as possíveis consequências trágicas de seu ato. Se, por um lado, temos a extrema dosagem do medo trazendo fobia, por outro, temos o pouco medo na vida de alguém que pode trazer negligência aos riscos da vida, ao cuidado com a sua própria integridade física. Então, a gente precisa vivenciar o medo em sua dosagem correta. Fazendo assim, será benefício para a nossa vida em todo o tempo. O segundo tópico da nossa lição diz: não há o que temer. Observamos que, dentre os medos vivenciados na pré-adolescência, encontraremos pelo menos 3 de maneira mais nítida. A nossa lição ela aponta: primeiro é o medo da rejeição. Um dos maiores medos enfrentados na pré-adolescência é o medo de ser rejeitado. A necessidade de ser aceito no meio social que frequenta, seja na escola, na igreja ou entre os amigos, tem levado muitos pré-adolescentes a se comportarem de maneira desagradável a Deus. Nesse tópico a gente traz um termo que pode se enquadrar bem nessa questão do medo da rejeição. Seria ele a crise da autoimagem. Sendo a pré-adolescência uma fase de transição, uma fase de transformação, da saída da infância para a adolescência, ela é vivenciada com muitas mudanças. Dentre elas, as mudanças físicas no corpo do pré-adolescente,
mudanças emocionais, temos ali a crise das emoções e também em seu psicológico. Todos esses são tipos de mudanças que o pré-adolescente enfrenta. E tratando-se da autoimagem, ali se retrata as mudanças que um pré-adolescente enfrenta em seu corpo, de olhar no espelho e não se reconhecer como tal ou como era. Isso traz um grande sentimento de insegurança. Ele ali, por vezes, não consegue se aceitar ou aceitar as transformações que vem vivenciando. E se na sua mente passa que ele não pode se aceitar como está, como outros lhe aceitarão? Se ele não consegue aceitar as suas mudanças, como outros também aceitarão as suas mudanças. Então isso traz o medo da rejeição, o medo de ser colocado de lado, de ser esquecido. E essa crise de autoimagem pode provocar no pré-adolescente o desejo de se moldar às diretrizes, aos paradigmas daquele grupo que ele deseja tanto entrar. Então, em Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos ler o texto bíblico. Romanos 12, 2. A palavra do Senhor adverte os adolescentes acerca do medo da rejeição. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A crise de autoimagem faz com que muitos adolescentes tentem se enquadrar dentro daquele grupo que desejam ser inclusos ou participantes. Isso faz com que as suas decisões, escolhas, as suas ações contrariem a vontade de Deus na sua vida. Mas devemos estar atentos ao que diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, que não devemos nos conformar com esse mundo, mas sendo transformado pela renovação do nosso entendimento para vivenciarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você é pré-adolescente e está vivendo um momento de transformações e sente que pode ser rejeitado, não se preocupe com isso. E não vá tentar se enquadrar ou se moldar às diretrizes do mundo, mas seja formado e moldado pela palavra de Deus. Fazendo assim, você será uma bênção e terá amigos que também desejam viver conforme a palavra de Deus. O medo de rejeição, ele existe, é real, mas sempre busque a palavra de Deus e pessoas que vivem conforme a palavra de Deus para serem os seus amigos. Medo das incertezas, o desejo de controlar todas as situações, de controlar a sua vida ou tudo aquilo que lhe envolve, é preciso para o ser humano. O desejo de ter certeza nas escolhas, o certeza de optar por uma opção que vai lhe trazer benefício, isso faz parte da vivência de cada um de nós. Mas na pré-adolescência, a dúvida paira na mente do pré-adolescente. Os questionamentos, as incertezas, e isso traz muito medo para eles, a ponto de paralisá-los. Observamos que isso é provocado pela ansiedade ou pela perturbação da ansiedade, como a gente viu. Situações corriqueiras do dia a dia que podem ser solucionadas com facilidade acabam sendo situações dificílimas para cada um dos pré-adolescentes. Mas no tempo de incerteza, em Provérbios capítulo 15, versículo 22, Provérbios 15 e o capítulo 15, versículo 22, nos diz a expressão bíblica: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Observem que a incerteza no tempo da pré-adolescência é real e é normal, mas os pré-adolescentes podem ser guiados por bons conselhos, pelos pais, conselhos de pessoas mais experientes e também pela palavra de Deus, o nosso conselho divino. Então você, professor, traga essa verdade para os seus alunos, dizendo que eles podem buscar conselhos nos pais, na palavra de Deus, em pessoas mais experientes, para que as suas incertezas possam ser atenuadas e possam escolher bem o caminho a ser seguido. Faça isso e certamente o seu aluno será abençoado. E por último, temos aqui o medo do futuro, o medo do desconhecido, daquilo que ainda vai acontecer, também é real na vida dos pré-adolescentes. Que emprego ou que profissão exercer?
Será que eu vou conseguir ter um matrimônio, um casamento feliz? O que me espera lá na frente? São essas as perguntas que muitos pré-adolescentes fazem. E isso, por vezes, gera medo, ansiedade, a antecipação daquilo que ainda vai acontecer de maneira extrema, trazendo perturbações, prejudica o dia a dia do pré-adolescente. Ele não consegue fazer nada se não tiver a certeza de que aquilo vai dar certo. Isso traz muitos prejuízos para a vida do pré-adolescente. Mas lá em Mateus capítulo 6, versículo 24 ao 30, devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida. Se essa verdade for aplicada à vida dos pré-adolescentes hoje, nesse momento do medo do futuro, certamente a sua vida será abençoada. O medo do futuro pode existir, mas podemos confiar em Deus, que Ele vai cuidar de todas as coisas referentes às nossas vidas. O grande problema é o tempo que investimos nos preparando para conquistar nossos objetivos. Outros sequer determinam o alvo onde querem chegar. É preciso saber que direção seguir a fim de chegarmos ao lugar que Deus tem preparado para cada um de nós. Certamente devemos estudar, devemos aplicar esforços para conquistar os nossos objetivos, mas tendo sempre em mente que o medo não é o caminho, que a ansiedade não é o melhor caminho, porque tudo está nas mãos de Deus. Se esforce, estude, faça tudo de maneira equilibrada, que Deus ele vem cuidando do futuro de cada um dos pré-adolescentes. E por último, temos o nosso terceiro tópico que diz aprendendo a confiar em Deus. Para vencer a insegurança, para vencer o medo, a ansiedade, devemos depositar nossa confiança em Deus. Pois aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam. E por muitas vezes o medo, a ansiedade, tem abalado muitas pessoas, inclusive os pré-adolescentes. Mas quando depositamos a nossa confiança no Senhor, nos mantemos estáveis, nos mantemos equilibrados às várias situações da vida. Que digam os heróis da fé, a nossa lição comenta. Confiar em Deus quando as coisas não vão bem é um grande desafio. Mas, por certo, aprender a confiar em Deus exige relacionamento com Ele. Quando colocamos a nossa confiança no Senhor, não apenas estamos deixando de lado o medo e a insegurança, mas também nos aproximando dele em um relacionamento maior, mais íntimo e mais saudável como nosso Deus. É necessário caminhar com Deus e experimentar que Ele não nos desampara, nenhum daqueles que colocam nele a sua esperança. Salmos 9 e 9. A nossa esperança está no Senhor, Ele não nos desampara. Vamos ler no Salmos 34 e o 4. Salmos 34 e o 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E outra vez diz, quando estou com medo, eu confio em Ti. Salmos 56, verso 3, parte A. A fé funciona como escudo para proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Todo aquele que vive uma experiência de fé com Deus sabe que não há circunstância alguma que o faça retroceder. Mesmo quando se desampara com a rejeição e julgamento dos outros, se lembra de que o Senhor revelou ao coração de Samuel, porque não julgo como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, parte B. Quando se desamparam com as incertezas da vida, sabem que o Senhor tem a melhor instrução. Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Salmos 32, verso 8. Observem que a palavra de Deus nos traz condição para confiar e depositar a nossa fé nele. Em todos os aspectos da vida, no meio da rejeição, da incerteza e do futuro, o nosso Deus e a sua palavra nos guiará em todo momento. Vamos ler em Filipenses, capítulo 4 e o verso 6. Filipenses, capítulo 4
E o verso 6: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. A Bíblia novamente nos reforça que não devemos estar ansiosos, preocupados com coisa alguma. O que Deus ele tem preparado para a nossa vida será feito conforme a sua vontade. Então, querido pré-adolescente, querido professor, que em sala de aula possam se reforçar essa verdade, que em Deus podemos lançar as nossas preocupações, medos, angústias, tudo aquilo que aflige a nossa vida de maneira demasiada, crendo que o Senhor ele é fiel com a sua palavra e que o nosso relacionamento com Ele nos garante estabilidade, porque aqueles que confiam no Senhor serão como rochas de Sião que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Que Deus continue abençoando a vossa vida e até a próxima aula. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.